Olá, queridos. Eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração com o tema da semana. Qual é a base da sua esperança? Como vocês sabem, eu comecei lá no início lendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, quando Paulo ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, ou o momento que estamos, somos das pessoas dos homens mais infelizes de todos os homens. Mas entenda, agora nós estamos na terceira base, porque a gente precisa saber qual é a base da nossa esperança, onde nós estamos construindo a nossa esperança. E aí, eu convido você em Josué 24, versículo 15, a parte B, que diz: quanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor. A terceira e penúltima base da esperança de todo ser humano é a base da estrutura familiar. Queridos, não adianta nada a gente construir a primeira base, que é da realização profissional. Não adianta nós construirmos a segunda base, que é a base da conquista material, mas se nós não construirmos uma base de estrutura familiar. Porque, querendo você ou não, é a família que nos dá essa estrutura. Na base da estrutura familiar, nós encontramos apoio, nós encontramos conselhos, nós encontramos experiências de vida. É na base da estrutura familiar, quando tudo desmorona, é a família que nos acolhe, que nos recebe, que nos ajuda, que através de Deus cura as nossas feridas. É a família. Quando você não tem para onde correr, ou já foi para todos os lados, aí já todas as portas se fecharam, a família permanece com a porta aberta para que você entre. É a família. É na base da família que nós construímos o nosso caráter. É na base da família que a gente aprende a lidar com as situações da vida. É a família que nos dá esse azimuth, esta orientação. É a família que a gente começa a entender e compreender como enfrentar o mundo. Josué ele estava aqui agora diante do texto do capítulo 24, versículo 15, a parte B. Josué estava diante de um grande dilema. Moisés tinha morrido e ele assume a liderança no lugar de Moisés, e o compromisso, a responsabilidade de Josué era conduzir o povo até Canaã. Mas chegou determinado trecho, um momento ali no deserto, que aquelas pessoas no qual estava sendo liderada e conduzida por Josué começou a olhar para outras nações que tinham outros deuses, que faziam outras coisas diferentes no qual eles faziam. E aí, alguns ficaram em dúvida: será que nós vamos servir ao Deus de Israel, no qual tem nos trazido para esse deserto? Não temos nem certeza se vamos chegar em Canaã, ou será que a gente pode copiar esses outros deuses que parecem ser interessantes? Josué percebe esta grande interrogação e essa inclinação para conhecer outros deuses. E a partir daqui, Josué ele precisa se posicionar. Porque Josué ele construiu uma estrutura para poder dar apoio e suporte diante de todas as dificuldades e dúvidas da vida. Ele construiu uma estrutura familiar. E aí Josué diz para todos aqueles que estavam ouvindo: quanto a mim, eu e a minha família, nós vamos servir o Senhor. Se vocês quiserem servir os deuses além do Jordão, é problema de vocês. A responsabilidade já não é minha, a decisão são de vocês. Mas eu digo que eu e a minha casa, eu e a minha família, a nossa posição, a nossa condição, nós vamos servir o Senhor. Você entende que Josué estava colocando diante deles uma plataforma de sustentação para que eles pudessem entender que ali, servindo a Deus com as suas famílias, era uma estrutura que todos estavam precisando. Queridos, em nome de Jesus, que a gente também possa entender que a nossa base da estrutura familiar é exatamente onde muitas vezes a nossa esperança é construída. Aquelas pessoas estavam confusas se continuariam servindo o Senhor, os deuses das nações pagãs. Mas Josué se posicionou. Ele já tinha construído essa base. E me permita a pergunta: você tem construído esta base?
Você tem dado valor à base da estrutura familiar? Ou será que a família já perdeu o valor para você? Se isto está acontecendo, que você possa voltar a construir esta base, porque não há nada mais importante que nos sustente depois de Deus do que a nossa família. Que esta base seja o que vai sustentar você nos dias bons e ruins, nos dias felizes e tristes, nos dias de sol e de chuva, de calor ou frio. É a base da estrutura familiar. Por isso eu quero orar junto com você, para que esta base seja construída em nome de Jesus. Senhor, abençoa tua filha e teu filho. Que esta base seja de extrema importância, a base da estrutura familiar. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou no seu coração, curta, comente e compartilhe. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Até amanhã, se Deus permitir.